Olá a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos falado do prefácio na semana passada, agora do convite a cultivar esse sentimento de ação de graças, aquele dom que Deus não tem enquanto nós não lhe dermos, né? Essa ação de graças de forma plena. Dizíamos que outras coisas que podemos oferecer ao nosso Senhor, na realidade muitas vezes são suas, né? Eu, privo-me de uma bolacha, por amor a Deus, mas claro, não lhe estou a dar a Deus a bolacha, propriamente dito, seria um disparate pensar isso. Aí é verdade, damos o nosso distanciamento, colocá-lo outra vez em primeiro lugar, mas a ação de graças é algo que Deus recebe quando nós lhe damos, não é algo, pelo menos ajuda-nos a pensar assim, o que de melhor podemos oferecer a Deus Nosso Senhor é um coração agradecido. Mas agora temos outro tipo de oração, que é o de louvor, né? Que também é aquela oração em que nos dirigimos a Deus pelo aquilo que Ele é, não pelo que nos deu, ou que pode dar, ou que pode vir a dar, mas simplesmente por aquilo que Ele é. O Papa Francisco, na audiência de 7 de março de 2018, ao referir-se ao prefácio e depois ao santo, dizia o seguinte: antes de tudo, há o prefácio, que é uma ação de graças pelos dons de Deus, em particular pelo envio do seu Filho como Salvador. O prefácio conclui-se com a aclamação do santo, normalmente cantada. É bom cantar o santo. Santo, santo, santo é o Senhor. É bom cantá-lo. Toda a Assembleia une a própria voz àquela dos anjos e dos santos para louvar e glorificar a Deus. Trata-se de uma oração que, em certo sentido, nos ajuda a ver com os olhos dos anjos o que está a suceder na Eucaristia. Estas palavras transportam-nos espiritualmente até ao céu. Há duas passagens da Sagrada Escritura muito sintomáticas e que podem inspirar a nossa oração quando rezamos ou cantamos o Santo, que é o capítulo 6 do profeta Isaías e depois umas palavras do primeiro capítulo do Apocalipse. No livro de Isaías, na profecia de Isaías, diz-se o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado num trono alto e elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele. Cada um tinha 6 asas. Os serafins são um tipo de anjos. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam o corpo, com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, 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 o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. E tremiam os gonzos das portas ao clamor da sua voz, e o templo encheu-se de fumo. Serafim, dizia, é um tipo de anjos, significam os que queimam, isto é, que estão tão próximos de Deus que refletem o seu esplendor. Mas mesmo eles mantêm a reverência para com Deus, tapando com 2 das suas asas, um simbolismo, os seus olhos. A tripla repetição, Santo, 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 é a forma mais forte do superlativo na língua hebraica. Portanto, reconhecem-no como o Deus único e louvam a Deus porque o seu esplendor se irradia por toda a terra. Na leitura da profecia de Isaías, este hino tem efeitos dramáticos, como acabamos de escutar, não é? As fundações do templo tremem e a habitação enche-se de fumo. E até Isaías fica a tremer com esta consciência da proximidade de Deus. No Novo Testamento, São João, no Apocalipse, narra uma experiência semelhante. Ele é arrebatado no dia do Senhor e contempla a liturgia celeste. E também vê Jesus glorioso e, como Isaías, responde com temor. E contempla 4 criaturas com 6 asas cantando um hino similar. A palavra, embora a referência à visão comece no capítulo 1, a oração do santo aparece apenas no capítulo 4 do Apocalipse. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas e por fora e por dentro estão cheias de olhos e não cessavam dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir.
Com este contexto na cabeça, entendemos que ao rezarmos o Santo na missa, estamos a unir-nos ao louvor dos anjos e santos no céu. Tal como Isaías e João, somos convidados a penetrar de alguma maneira na liturgia celeste. Por isso também pedimos ao Senhor que, como eles, nos sintamos confundidos e enchamos a reverência. O canto do santo, às vezes pode ser apenas dito, não é? Mas rezado, mas o canto ajuda a prolongar esta consciência de que vamos fazer o melhor para o qual estamos feitos, que é louvar a Deus, com um hino que lhe dê glória, né? De uma forma particular. Na segunda parte do hino, bendito aquele que vem em nome do Senhor, etc., usamos as palavras que serviram para aclamar Jesus na sua entrada em Jerusalém e que são retiradas do Salmo 118, um hino usado na peregrinação ao templo nas grandes festas. Hosana traduz-se habitualmente por salva-nos, o que na liturgia, como se vê, são palavras de louvor. Embora, originalmente, a expressão era uma expressão de súplica, ou ajudai-nos. Era no próprio do sétimo dia da festa dos tabernáculos, enquanto davam 7 voltas em torno do altar do incenso, os sacerdotes iam repetindo esta palavra, Hosana, de forma monótona, como uma súplica para terem chuva. Mas, como a festa dos tabernáculos se transformou na festa da súplica, numa festa de alegria, a súplica foi se tornando cada vez mais uma exclamação de júbilo. Isso é o que nós entendemos quando rezamos Hosana, que estamos a cantar jubilosamente umas palavras de louvor. Provavelmente no tempo de Jesus, comenta o Papa Bento XVI num dos seus livros de Jesus de Nazaré, a palavra também já tinha assumido um significado messiânico. Em qualquer caso, podemos reconhecer nessa exclamação uma expressão, são palavras suas, dos variados sentimentos, quer dos peregrinos que foram com Jesus, quer dos seus discípulos. Um jubiloso louvor a Deus no momento daquela entrada e uma confiança de que tivesse chegado a hora do Messias. Como se disse, aquelas palavras do Salmo 118, bendito que vem em nome do Senhor, muitas vezes inicialmente pertencia a Israel e era destinada àqueles que eram peregrinos, não é? Que eram peregrinos e vinham em nome do Senhor ao templo. Mas, com o tempo, essa expressão passou a ter um significado messiânico, tinha-se tornado até a designação daquele que fora prometido por Deus. E por isso, aquilo que era antes uma bênção para os peregrinos, transforma-se num louvor a Deus, um louvor do Messias, né? Que é aquele sentido com que se usa quando Jesus entra em Jerusalém. E é com esse espírito que nós rezamos a oração, né? Tanto o Hosana como o bendito que vem em nome do Senhor, estamos a pensar em que Jesus vem ter conosco. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Cantar bem, se sabemos cantar, ou então rezar bem essa oração. E repito, como é tão difícil às vezes as orações de louvor, que não nos esqueçamos de aproveitá-la bem. Alguém contava, assim, de uma forma mais intuitiva e talvez mais sugestiva, que se há um momento em que a sintonia com a liturgia celeste, com a honra a Deus que se dá no céu, se torna particularmente presente, é com esta oração, até pelo background bíblico que falamos. Em certo sentido, é como aquilo que os anjos e os santos fazem continuamente no céu, santo, 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 estão entusiasmados com a presença de Deus. Na Santa Missa é como se entendêssemos toda a liturgia no seu conjunto como uma grande sinfonia de uma grande orquestra, é como se alguém nos dissesse, bem, agora entrem vocês, né? São vocês com os vossos instrumentos, embora sejam muito pequeninos, que podem entrar nesta sinfonia, né? E por isso unimos a nossa voz à dos anjos e dos santos do céu. Por isso, para além de ser um hino de louvor,
é também um momento para nos recordarmos que não estamos sozinhos, não é? Que estamos a entrar na liturgia celeste e fazer aquilo que, isso esperamos, faremos por toda a eternidade.